O pequeno empresário pode até achar que isso é coisa só de empresa grande, afinal elas têm o departamento de marketing, têm agência de publicidade e gente dedicada a isso, né? Mas se preocupar com o branding pode fazer uma diferença importante no mercado competitivo. Você vai usar com um saltão? Vou. Um pouco maior que esse salto. Foi no 3º ano de loja que a Sandra e a tia dela, Judite, decidiram repaginar o negócio. Era uma coisa mais familiar, sabe? E a gente quis realmente profissionalizar a nossa marca, né? Deixar ela uma coisa mais forte, né? É exatamente isso que o branding faz. Entendem branding como logotipo, como identidade visual. E não é somente isso. Branding é um processo de gestão, onde a gente analisa todos os pontos de contato da marca, que fazem com que isso se torne uma marca relevante, uma marca impactante na percepção do público consumidor que ela quer conversar. As sócias contrataram o Hélio para fazer o trabalho de branding. E ele começou com 2 perguntas. Como quero que a minha marca seja percebida? E quem é o público dela? O que as suas clientes desejam? O que elas gostariam de ver? Primeiro, foi feita uma mudança de identidade visual, para deixar a loja mais charmosa. Aqui no caso, na época era branco, o logo era bem pequenininho, não tinha uma identidade tão chamativa. E aí o objetivo foi, olha, como tem uma cara de casinha, vamos deixar esse ar de casinha, mas a gente tem que abrir uma vitrine, a gente tem que pintar essa parede com uma cor da identidade da loja, a gente tem que fazer uma letra caixa com esse logotipo que tem uma boa visibilidade e uma boa leitura. Dentro da loja, tudo seguiu o mesmo padrão de cor, embalagens, móveis e decoração. Sabe aquela coisa de abrir a cortina para enxergar melhor a paisagem? Pois é, o branding serviu para isso. Coisas que antes passavam despercebidas para elas, hoje são os diferenciais aqui na loja. Como, por exemplo, agregar serviços à venda. O de consultoria de estilo é um dos mais procurados pelas clientes. Elas tinham isso, mas intuitivamente, mas não exploravam isso como uma comunicação e um diferencial do negócio. Falei, isso é um diferencial do negócio. Então o valor não está no produto, está na prestação, na experiência do serviço. Aqui elas não querem te vender, elas querem te vestir. A gente auxilia no tipo de cabelo que a pessoa vai ter que usar, o tipo de calçado que a pessoa vai ter que usar, a lingerie, se a pessoa não tem, eu trago também. Então é uma assessoria completa. Tá saindo quase pronta da loja. Quase pronto. Se não fosse a barra, já estaria indo embora com ele. Outra mudança, o provador aumentou de tamanho e ganhou novos ares. Eu costumo dizer para as clientes que é como se fosse o quarto delas, né? Você tem lá o seu closet e aí você tá no seu quarto e você vai se arrumando. Então você tem à disposição a linha de acessórios, igualzinho se estivesse na sua casa. Serviços como costura e sapataria, feitos por prestadores de serviço, também entraram no mix. É o chamado co-branding, usar outras marcas para agregar valor à sua. Não apenas para o ganho monetário do negócio, mas para proporcionar ao cliente o que ele verdadeiramente quer. Ele quer essa praticidade no dia a dia dele. É bem prático, que você já volta, já está pronto e não precisa se preocupar em levar na costureira. O processo de reposicionamento da marca deu resultados muito bons. A gente percebeu que a gente cresceu de 20% a 30% depois do investimento que nós fizemos na gestão da marca e na gestão do negócio também. Pois é, isso é sinal de que entender a cabeça do cliente faz bem para o bolso do empresário. Coloque-se no lugar do seu cliente, sinta as dores dele, sinta as necessidades, os anseios. Fica muito mais fácil de você entender ele e ofertar algo para ele. Isso é valor percebido. E o valor percebido, a cliente paga. E estes são os outros destaques do nosso programa de hoje. Arquitetos realizam o sonho dos pais, móveis que crescem junto com os filhos. O Pedro cabia nesse bercinho, mas cresceu, né? Só que o móvel também se adaptou. É só fazer uns pequenos ajustes, ó.
Pegni.tech. Foodtechs querem revolucionar o setor de alimentos. Daqui 32 anos, a gente vai atingir o número de 10 bilhões de pessoas no mundo. A gente vai ter desafio para se alimentar. Tem startup especializada em vender frutas e legumes considerados imperfeitos. Todas servem para consumo, algumas são até mais gostosas do que as normais que a gente vê no mercado. E tem empreendedor especializado em organizar hackathon. É uma maratona, um desafio onde você reúne pessoas com o objetivo de resolver um problema. Aguarde, voltamos já. O mercado infantil movimenta quase 4 bilhões de reais por ano no Brasil e tem muito espaço para novos empreendimentos. Uma empresa que fabrica móveis entrou no setor com uma inovação: peças que acompanham as várias fases de crescimento das crianças. Eles crescem muito rápido. Com 1,29 m. Que o digam os arquitetos Eduardo e Karina, pais do Pedro e do Marco. Cansados de perder coisas que compravam para os filhos, eles resolveram inventar. O Pedro cabia nesse bercinho, mas cresceu, né? Vamos lá? Opa! Só que o móvel também se adaptou. É só fazer uns pequenos ajustes, ó. Tira isso aqui. Na verdade, todos os móveis aqui esticam junto com as crianças. Olha esse aqui, ó. Essa cadeirinha. Tudo encaixando com a mão. O apelo de venda é forte. É como se a pessoa comprasse um móvel e levasse dois. Vai dos 6 meses até os 7, 8 anos. Idade do Pedrinho aqui, né? Você paga um custo único, porque o móvel tem uma vida útil prolongada. Em vez de estar comprando um móvel, um brinquedo, um acessório para uso do dia a dia que tem uma data curta de uso. Os amigos acharam a ideia tão legal que um dia o casal pensou: dá para ganhar dinheiro com isso. E lançaram os produtos numa feira infantil. Já daí a gente já conseguiu ver a aceitação do público e conseguiu abrir a marca, né, para o Brasil, porque hoje em dia com mídias sociais, etc, né, é muito rápida essa relação com o consumidor final. O investimento no negócio foi de R$80 mil em 2016. Eles fizeram um pequeno estoque, montaram este showroom em casa. Hoje são 15 produtos, como a mesa que ganha pernas extras e o cadeirão de bebê mutante. Tudo faz um clique, é levinho e tudo, na verdade, acaba sendo intuitivo, porque os encaixes você consegue ver onde eles são. Quando a criança é pequena, ela vai comer nessa bandejinha aqui, né? Porque é a altura correta aqui, entre ela sentar e o cotovelo. Quando ela for crescendo, a cadeira foi desenhada para encaixar numa mesa normal, uma mesa de jantar, tamanho padrão. Então você tira a bandeja, você tira a trava e ela vira uma cadeira alta. Tem ainda brinquedos como a borboleta balanço e o jacaré com rodinhas, alegria da criançada. Toda a produção é terceirizada. As peças são feitas de camadas de laminados envolvidos em madeira nobre. Nada vai pro lixo. Por exemplo, nessa borboleta aqui, que é um balanço, ela sai de uma casca. E as pontas dessa casca são esses cabideiros aqui. De um lado a gente tira o coelhinho, do outro lado a gente tira o alce. E eles viram um cabideiro para o quarto da criança, para a sala, enfim. 90% das vendas são pelo site. Os produtos vão de R$ 149 a R$ 1.295. São enviados desmontados para todo o Brasil. Baixa custos e diverte o cliente. É você que monta em casa. Então, esse cadeirão tá nessa caixinha aqui, fininha. Ah, então ocupa menos espaço. Muito menos espaço de armazenamento, de transporte. O frete e o frete fica bem mais barato. Com esse faro para inovação, a empresa de móveis conseguiu se firmar no mercado infantil, uma área promissora. De 2013 para cá, as vendas do segmento no Brasil subiram de 2,7 para 3,9 bilhões de reais. O empreendimento de Eduardo e Karina cresce 20% todo mês. Em abril, faturaram R$40 mil. E os planos? Os móveis vão crescer mais? Com os filhos, né? Os filhos vão crescendo, os móveis vão crescer também. Então a gente vai agora pegar outra faixa etária e aumentar a nossa linha. E esse mercado não está para brincadeira.
Em 2017, o faturamento do setor subiu 6,2% em relação a 2016. E até 2021, o segmento de brinquedos espera ocupar 70% do mercado nacional. Esta é a previsão da Abrinq, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos. A mania de servir comida em barcas está ajudando a alavancar as vendas de pequenas empresas do ramo de alimentação. Luciano estava à procura de alguma novidade para movimentar a lanchonete dele em São Paulo. Meu movimento estava um pouco parado e eu olhando aquele movimento parado, eu falei, eu preciso ter algum diferencial, eu preciso fazer algo diferente. O diferencial foi o hot dog que Luciano carinhosamente chama de Titanic. Os ingredientes parecem até uma lista de supermercado. 12 salsichas, maionese, ketchup, mostarda, molho barbecue, vinagrete, ervilha, carne louca, queijo cremoso, cheddar, batata palha, batata frita, queijo mussarela e bacon. Ufa! O faturamento da lanchonete foi salvo pelo hot dogão. Luciano vende 2.000 barcas por mês e diz que o negócio não para por aí. Criei agora lançamento Strogodog. É um estrogonofe feito na barca também. Outro produto que foi parar no barco foi o açaí. O empresário João Freitas, que sempre foi louco pela culinária japonesa, quis juntar tudo e criar o açaí na barca. Desde 2016, quando lançaram o produto, eles vendem 500 barcas por mês. A barca pequena sai por R$ 25, a grande por R$ 115. Mas tem gente que come de graça. A gente tem um desafio, né, do barco gigante. Se 3 pessoas comerem em menos de 15 minutos, não paga. Em 2 anos de funcionamento da loja, será que alguém já conseguiu devorar esse gigante em menos de 15 minutos? Apenas 3 trios conseguiram. E aí, vai encarar? E daqui a pouco, tecnologia ajuda a Food Techs a revolucionar cadeia de produção e consumo de alimentos. Voltamos já. Era uma vez um brasileiro que trabalhava em plataformas de petróleo e um dia resolveu se mudar para os Estados Unidos. E lá, sabe o que ele fez? Virou empresário. Esta é a história de hoje do Você no PEGNI. Oi, meu nome é Leonardo Cota, moro em Orlando, nos Estados Unidos, e o Você no PEGNI de hoje é sobre a minha empresa, embalagem de malas e vendas de malas, cadeados e acessório para malas e todo acessório para viagem. O Leonardo nasceu em Magé, no Rio de Janeiro, e trabalhava nas plataformas de petróleo da Bacia de Campos. Em 2011, resolveu mudar para Orlando, nos Estados Unidos, onde tem muito brasileiro fazendo turismo e vivendo também. Como todo imigrante, Leonardo fez muito bico para sobreviver. Até que em 2014, a sorte bateu à sua porta. Eu estava na casa de uma amiga, fazendo um churrasco lá, a gente estava numa certa comemoraçãozinha, e surgiu o assunto que um amigo que estava voltando para o Brasil estava vendendo um equipamento como esse, um trailer com a máquina e tudo para embalagem de malas. O trailer custou $15 mil, o equivalente a R$ 60 mil. Leonardo deu $500 de entrada, perto de R$ 2.000, e parcelou o restante. Aí ele montou a empresa que vende malas e acessórios e também leva bagagens para o aeroporto. Agora mesmo estou indo chegando aqui no aeroporto para entregar a mala dos clientes, que deixou comigo 16 malas. Hoje a gente tem 3 pontos fixos em 3 hotéis aqui nos Estados Unidos, em Orlando, e temos também 2 unidades móveis. Aqui temos o carro, vem o trailer acoplado no carro, como vocês podem ver aqui, certo? E dentro do trailer nós temos a máquina, onde executamos o serviço. Leonardo vive legalizado nos Estados Unidos. A empresa dele embala 5.200 malas por ano, 450 por mês. O ticket médio é de $50, por volta de R$200. Ele não revela o faturamento. Em 2017, a empresa cresceu 120% e agora ele quer partir para a franquia. Esse é o meu negócio. Espero que tenham gostado.
Então faça como o Leonardo, mande a sua história para o nosso site g1.com.br/PEGNI. É o endereço para você participar aqui do nosso programa. Chegou a hora do PEGNI.tech. A Juliana Munaro fala hoje de uma área promissora no setor de tecnologia. Bom dia. É isso mesmo, Lilian. Bom dia para você, bom dia para quem está assistindo a gente. No nosso mapeamento das startups brasileiras, chega agora a vez das Food Techs. Primeiro, vamos ver o que elas são. Bom, uma Food Tech é uma startup, né, que se vale de tecnologia para pensar, para reformular toda a cadeia de alimento. Então, quando eu digo isso, eu estou pensando desde a parte do campo, a parte do como a gente cultiva, como a gente transporta, como a gente vende, como a gente entrega, como a gente consome, como a gente descarta os nossos alimentos hoje. É interessante, né? E a gente foi conversar com o pessoal de uma empresa que está atuando na área do consumo para evitar o desperdício. Preste bem atenção nessas frutas e legumes. Você vê muita diferença dessas para essas aqui? Tá, mais ou menos. Olha, ela tem pontinho aqui, tem aqui já de amassadinho, né? Então eu prefiro ver uma assim, ó. Por exemplo, como essa que tá, olha, tá perfeitinha. É provável que ele não consiga vender essa daqui e vá pro lixo, né? A pessoa que entende não vai comprar. Isso aqui não é nada, tá vendo? Isso aqui é só uma coisa. Se abre ela... Tá perfeita, né? Perfeita, normal. Eu sempre procuro melhor qualidade, melhor estado. Faz diferença esse aqui que tá lisinho e esse aqui que tem a marquinha na hora de cozinhar? Não, não faz. O sabor vai ser o mesmo? O mesmo. O Brasil tem um potencial enorme para a agricultura. É só a gente ir até uma feira para ver a quantidade, a variedade de alimento que a gente pode produzir. Mesmo assim, 14 milhões de pessoas passam fome no país e a gente ainda desperdiça alimento. Mas as Food Techs estão aí para tentar ajudar a resolver esse problema. Aqui, a imperfeição é a alma do negócio. A startup que o Arthur fundou com mais 2 sócios se especializou em vender frutas e legumes feios por fora, mas saborosos por dentro. Todas servem para consumo, algumas são até mais gostosas do que as normais que a gente vê no mercado, porque é menor, recebeu a mesma quantidade de nutrientes, então concentra mais, fica mais docinha, mais sabor, exatamente. O site, que tem cerca de 1.200 clientes, funciona por assinatura. O consumidor escolhe o tipo de cesta, apenas de legumes, de frutas ou mista, o tamanho e recebe o produto toda semana ou de 15 em 15 dias. Elas custam a partir de R$ 34. A empresa não revela o faturamento. A gente busca sempre ter uma variedade de 7 a 8 frutas e 7 a 8 legumes, sempre dependendo da safra. Duas cooperativas e 10 pequenos agricultores são os fornecedores. Este produtor do Vale do Ribeira, em São Paulo, vende para a empresa, por mês, 2,5 toneladas de bananas que iriam ser descartadas. Aumentou o faturamento em 10%. A agricultura você depende do quê? De clima, você depende de chuva, de temperatura, praga, né? Você tem que contar com fatores externos que você não consegue controlar. Então, você tem que ter sorte. Então, e para isso aí, para você ter uma colheita, né? E depois você colher e não conseguir pôr no mercado, né? Por causa de alguma imperfeição, então isso aí às vezes é meio frustrante para o produtor, né? Mais do que isso, revoltante. O Brasil desperdiça 22 bilhões de calorias na hora de vender alimentos. Seria suficiente para satisfazer as necessidades nutricionais de 11 milhões de pessoas. Quando eu falo de desperdício, é uma coisa que eu consigo mudar o ponteiro imediatamente. Então, o desperdício é um lugar muito bom para atuar e eu aconselho muito que as startups olhem para isso. A startup, que por enquanto atende apenas parte da capital paulista, aposta no consumo consciente para combater o problema. 80% dos clientes consideram o negócio sustentável. É mais barato, mas eles não compram da gente por ser mais barato. Compram pela conveniência, porque a gente entrega em casa.
e principalmente porque muitos deles são engajados com a causa de consumo consciente e combate ao desperdício. Foi o que fez Rafael assinar o serviço há 7 meses. Essa questão do desperdício, acho que a gente não pode hoje em dia ter esse tipo de perda, né? Porque tá com algum defeitinho, com algum probleminha na casca, não, a gente meio que usa tudo, a gente consome mesmo. No Brasil, o movimento de food techs ainda está no começo. 90 startups estão no setor. Olhando para o tamanho do problema, existe muito espaço para quem tem solução. Daqui 32 anos, a gente vai atingir o número de 10 bilhões de pessoas no mundo. A cadeia alimentícia do setor alimentício, como está disposta hoje, só consegue atender 50% desse número. Então, eu estou falando de um desafio muito grande. A gente vai ter desafio para se alimentar. E para fechar a conta, quanto à startup que a gente visitou já evitou de desperdício? Em 2 anos e 3, 4 meses de operação, já deu mais de 500 toneladas. Na área de tecnologia, é muito comum a gente ouvir falar do hackathon. O que é isso? Olha só, eu vou explicar. É um encontro de especialistas de vários setores que têm um tempo pré-determinado para resolver um problema, geralmente de programação. É uma maratona de inovação. Olha só como funciona. O que essas duas imagens têm em comum? Se você disse nada, está bem enganado. Pode não parecer, mas assim como os atletas, esse pessoal aqui também está numa maratona. É um hackathon, um desafio em que pessoas se reúnem com o objetivo de resolver um problema e gerar inovação. Por isso, empresas de todos os tamanhos que precisam se transformar estão procurando esses eventos. A gente está num momento de mudança e transformação muito rápido e a empresa ela precisa de formas de trazer o que é tendência tecnológica, de se aproximar das coisas novas. Então, quando a empresa ela se posiciona para fazer um hackathon, ela está abrindo as portas, isso é o principal. O hackathon reúne profissionais de várias áreas para pensar em soluções para a empresa. Esse ritmo insano de criação de ideias, ele me estimula muito como profissional a sempre estar saindo da minha zona de conforto, porque você entra num tema que você não conhece, começa a estudar ele super a fundo e cria uma solução para ele que você não imaginaria nem que você saberia 2 dias atrás. A Lohance está participando de um hackathon promovido por uma empresa de aplicativos de motorista. Foram 6 etapas realizadas em 6 cidades brasileiras: Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Recife e São Paulo. Cada uma com 30 horas de maratona. Dá para perceber o tamanho do desafio, né? Cada etapa teve um vencedor. Realizar um evento desses também é uma maratona e tanto. Por isso, o Rodrigo resolveu fundar uma startup para promover hackathons. Só esse ano já fez mais de 20. Eu falo que o hackathon é fazer um casamento, ele tem cuidado com convidados, com decoração, ele tem cuidado com a organização. Se você não tem um cerimonialista ali, você fica uma bagunça na hora. Além de cuidar de cada detalhe do evento, a startup desenvolveu uma plataforma que gerencia o processo. Nós acompanhamos a final do hackathon de empresas de aplicativo de motoristas. Cada grupo fez um pitch, uma apresentação rápida do projeto. Essas maratonas ajudam a desenvolver habilidades fundamentais na hora de empreender. Gerir uma equipe, saber lidar com o imprevisto, trabalhar sob pressão. E também a como elaborar um pitch. Aqui é para jurados, mas poderia ser para investidores. O anúncio da vitória tem tanta felicidade quanto cruzar a linha de chegada de qualquer maratona. A equipe vencedora foi a de Porto Alegre. A emoção é bastante grande, a gente tem noção de quanto trabalho isso levou e a gente se esforçou desde o início, a gente não parou um segundo desde a primeira etapa. Eu achei que ia ser mais fácil identificar 1 ou 2 ideias que eu realmente gostasse para escolher entre elas, mas na verdade a escolha foi muito difícil e realmente gostaria de ter podido declarar mais de um vencedor. A startup que desenvolve o hackathon cobra pela organização do evento e também pelo uso da plataforma. Por hoje é isso. No nosso site tem mais material extra sobre tecnologia. É só acessar. Até a semana que vem. E o Pequenas Empresas fica por aqui. Lembre-se de rever todas as nossas reportagens no Globoplay. Até a semana que vem com novidades sobre o mundo do empreendedorismo. Até lá!